Bom, vamos começar então com a nossa... Então, de novo, né? Bem-vindo a todos ao quarto encontro Lixo Zero. Eu sou a Flávia, coordeno o coletivo Lixo Zero São Paulo, em parceria com a Abraps, Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável, e sou fundadora da Casa Causa. Comigo aqui é a Luciana. Olá a todos, eu sou a Luciana, da Casa Causa. Primeira coisa que eu queria dizer é agradecer a presença de vocês e agradecer, sobretudo, as mais de 40 pessoas que trabalham para colocar o Encontro Lixo Zero no ar. Esse ano para a gente está sendo um aprendizado. Como tantas coisas na nossa vida, a gente pensou em cancelar, falar, nossa, não, que momento... E, ao mesmo tempo, a gente pensou, puxa vida, é um tema tão importante, que tem a ver com saneamento, com saúde, vamos manter, vamos dar um jeito. Então, aqui a gente está fazendo o melhor possível dentro dessa condição, como todo mundo. E a gente tem um grupo enorme por trás. Agradecimento especial a todo mundo que está no GT Lixo Zero da Abraps e no Comitê Lixo Zero da Abraps. São mais de 100 pessoas que o ano inteiro discutem esse assunto e, dentre elas, várias... atuam como mobilizadores desses painéis, atuam desenvolvendo conteúdo e, puxa, sem elas nada disso seria possível. Esse ano a gente tem também alguns patrocinadores muito legais, a gente tem a Nespresso aí com patrocínio, a IVE, a Simple Organic e a Poiato, então acho que foi um ano bem especial para nós, bem-vindos a todos. Legal. Eu queria também convidar o Ricardo, que também é da Abraps, para contar um pouquinho como é que esse GT ele surgiu dentro da Abraps e como ele tem acontecido lá, Ricardo. Conta para a gente aqui um pouquinho. Primeiro, obrigado a todos que estão participando aqui. Tem quase 260 pessoas aí, não para de entrar gente na sala. E para nós, como a Abraps, que é a Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável, que faz 10 anos esse ano, foi um prazer trazer o Lixo Zero para dentro da Abraps e está sendo uma aventura para nós conviver com o GT e com o Comitê Lixo Zero, porque realmente são 100 pessoas muito ativas dentro da Abraps que fazem acontecer. Fizeram 2 encontros presenciais fantásticos e já estou percebendo que vão fazer uma semana Lixo Zero virtual, acho que maior do que os 2 encontros. A gente fica muito feliz em estar apoiando, a gente apoia da forma que a gente consegue, da forma que a gente procura auxiliar eles no apoio à captação, arrumando espaços, facilitando as interações e sempre trazendo esse tema do Lixo Zero, sendo transparente a todos os outros GTs. Eu espero realmente que a gente possa manter essa parceria, uma parceria que a gente já tinha com o Instituto Lixo Zero antes de aparecer o GT e o comitê, e espero que a gente continue fazendo e que, quem sabe, a Semana Lixo Zero no segundo semestre possa ser presencial. Se tiver um pouco de distanciamento social, não tem problema, mas a gente vai superar, porque esse GT eu já vi que para eles não tem limite, eles vão fazendo mesmo. Parabéns e vou ficar aqui acompanhando com vocês. Obrigada, Ricardo. Bom, como diria Spinoza, o filósofo holandês, a vida é um permanente jogo de encontros. Sim, e o Encontro Lixo Zero, ele faz parte desses bons encontros. Há 4 anos, nós mobilizamos ativistas, poder público, especialistas, sociedade civil, imprensa para falar sobre lixo zero e economia circular. Este encontro ele foi criado pelo Instituto Lixo Zero, e a nossa intenção é que seja um espaço onde pessoas se encontrem, as forças se somem e nossa potência aumente para disseminar e adotar as melhores práticas sobre gestão de resíduos sólidos. Aqui em São Paulo, a nossa agenda vai começar hoje e vai se encerrar no dia 29 de maio. Então, como a Luciana falou, a gente assim pensou muito em como é que a gente podia trazer esse tema de uma forma interessante, sempre de uma forma prática e simpática, né? Trazendo informação para quem não é do segmento. E a gente vai terminar com um lindo sarau, tá? E foi super incrível a gente começar a pensar nesses recursos da internet, né? Como é que são vários convidados, né? Que problemas podem dar,
como quem é essa equipe que vai apoiar a gente para se comunicar, né, com todos vocês. A gente sabe que tem muita gente que está aí já ativo no mundo virtual, mas tem pessoas que ainda não sabem, né? Estão entrando, estão tomando contato pela primeira vez. E eu queria convidar a Juliana, que faz parte da nossa equipe também, para ela contar um pouquinho como é que vai ser essa nossa dinâmica de 1h30 aqui juntos. Fala aí, Ju. Oi, pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Estamos chegando em 280 pessoas aqui na sala, a gente está muito feliz em receber vocês. Bom, só algumas dicas aqui para a gente poder se comunicar e se organizar melhor. Aqui embaixo vocês estão vendo ali o chat, já tem bastante gente falando. Aproveitem essa ferramenta, troquem entre si, vocês podem mandar mensagens para todos e também mensagens individuais. Usem e abusem dessa ferramenta. Nós temos também o Q&A, esse Q&A que aparece aqui embaixo, é onde vocês podem mandar as perguntas para serem feitas para os nossos apresentadores e painelistas de hoje. Então, aproveitem, mandem as perguntas lá. Quem não quiser mandar pergunta, pode passar lá e dar uma olhada também e votar nas perguntas que acha mais importante ser feitas. Isso ajuda a gente a subir as perguntas e garantir que elas sejam respondidas aqui ao vivo. E a gente quer ouvir um pouquinho sobre vocês também. Então, a gente vai usar uma ferramenta chamada Slido. Essa ferramenta, vocês vão poder responder algumas perguntas aqui que a gente quer saber de vocês. Então, a gente quer primeiro saber de onde é que vocês estão vindo. Para usar essa ferramenta, vocês podem entrar nesse site, slido.com, e digitar esse código, ou usar esse QR Code para quem estiver no computador aí apontar o celular. E aí a gente quer saber, então, um pouquinho, vamos dar uns minutinhos para que vocês possam responder e contar de onde vocês estão vindo. Quem for de fora de São Paulo, pode falar a cidade, e quem for de São Paulo, falar o bairro, por favor. Eu vou abrir o meu aqui e começar a responder já também. Vamos lá. Aqui a gente já tem, né, dos painelistas, pessoal de Pinheiros, Lapa, Vila Madalena. Opa, Floripa, Campinas, Perdizes, Curitiba. Muito bom. Lorena, Araranguara, Socorro, Viçosa. Tem bastante gente fora de São Paulo, que legal. Muito bom. Legal. E também, gente, eu queria aproveitar, essa é uma primeira pergunta, e fazer uma outra pergunta para vocês, que é, qual que é o interesse de vocês no lixo zero, nesse tema lixo zero? A gente vai colocar daqui a pouco uma nova enquete para a gente também saber por que vocês estão interessados nesse tema, né? Nós temos ouvido inúmeras vezes a seguinte pergunta: é possível ser lixo zero? Ah, gente, não existe lixo zero. Lixo zero é utopia, né? Foram todas essas perguntas que nos inspiraram a construir este painel, que se chama Um Mundo Sem Lixo é Possível. E aí eu quero abrir contando para vocês qual é que foi a nossa reflexão em relação a esse tema, tá? Então, vou começar a falar. Nós não temos que mudar o mundo. Nós temos que mudar a forma como cada um de nós pensa e age para que a nossa ação no mundo não cause dano. Neste momento delicado que vivemos, precisamos aprender a cuidar, regenerar e curar. O lixo é só mais um dos tantos sintomas que o nosso modelo econômico suicida tem gerado. Talvez um dos mais relevantes. Cada vez que paramos para criar os conteúdos desse encontro, junto com os mais de 40 voluntários, os mais de 100 pessoas que estão dentro do GT Lixo Zero, parceiros, empreendedores paulistanos que colocam tudo isso de pé, enxergamos a complexidade gigantesca e até dolorosa da gestão de resíduos numa cidade como São Paulo. 20 mil toneladas por dia e apenas 7% de reciclagem. É um problema que começa nas nossas casas, se estende pelos nossos bairros, atinge a nossa cidade e afeta todo o país. É responsabilidade do cidadão, das empresas e do poder público. Então, é fácil apontar dedos. Há muitos dedos e muitas direções. As pessoas não reciclam, consomem demais. As empresas não fazem a logística reversa.
a prefeitura não cumpriu esta ou aquela promessa. Estamos acostumados a buscar os culpados pelos problemas, nos colocando no papel de vítimas de um sistema perverso. Mas não é bem assim. A responsabilidade é compartilhada por todos, diz a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E ainda que vários colegas nos digam que cachorro sem dono morre de fome, há um sentido nesse compartilhar de responsabilidade. Estamos juntos nisso. Juntos através do diálogo, da perseverança, da pressão, das alianças, da vigilância de uns sobre os outros. Por que não? Afinal, gente, são 20 mil toneladas por dia e apenas 7% de reciclagem. A pandemia nos fez dar a devida atenção a esse resíduo. A gente ficou em casa olhando para ele e nos deparando com a nossa responsabilidade. O aumento de 23% no volume de recicláveis sinalizado pela Anlurb tem para nós, da Rede Lixo Zero, um nome: oportunidade. É hora de darmos um grande salto positivo na gestão de resíduos sólidos em São Paulo. E para gerar a energia necessária a este salto, escolhemos o tema Lixo Zero. Sintoma de quê? Convidamos cada um de vocês, não só para participar de um questionário, anotar, levar adiante, conhecer pessoas, fazer pactos e, principalmente, agir. Temos urgência e temos as ferramentas para isso. Como disse Mohamed Yunus a semana passada, que a gente ouviu, somos os pioneiros do possível, a geração que vai desenhar o futuro que queremos. E no caso dos resíduos, precisamos integrar, fazer circular a riqueza que usamos, pensar no longo prazo, pensar nas próximas gerações de paulistanos. As mulheres têm um papel essencial nesse momento. Precisamos assumir a liderança, fazer ouvir a voz e quebrar o ciclo de usufruto pensamento mecanicista que durou tempo demais e nos trouxe até esta crise. Precisamos ajudar a cidade a lembrar que nós somos a natureza e na natureza não existe lixo. Portanto, para nós, um mundo sem lixo é possível. Essa foi a reflexão que a gente fez. E lógico que essa é a nossa, e a gente aí começou a pensar quem é que pode mais ajudar a gente a responder essas perguntas, né? E aí a gente começou a levantar os dados de São Paulo, né? Que eu vou trazer rapidamente para depois introduzir o Dr. Edson Tomás para contar um pouco de como é que a Anlurb tem feito um trabalho aqui antes e agora durante essa pandemia, né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas aqui em São Paulo, a coleta domiciliar seletiva está presente em 96 municípios. Opa! Desculpa, gente, que eu aqui nas minhas... Aqui. Aqui em São Paulo, a coleta domiciliar seletiva está presente em 94 distritos do município de São Paulo, cobrindo cerca de 75% das vias. O serviço de coleta conta com aproximadamente 5 mil funcionários e 454 veículos. As duas concessionárias responsáveis pela coleta de lixo da cidade são a Loga, que é encarregada pela prestação dos serviços na área noroeste, né, que a gente fala centro, norte e oeste, e a EcoUrbis, que é responsável pelo agrupamento sudeste, sul e leste. Ambas possuem concessão de 20 anos para poderem operar. As empresas realizam o recolhimento dos resíduos recicláveis e destinam prioritariamente para as 25 cooperativas de reciclagem, que são habilitadas na Anlurb, e depois para centrais mecanizadas de triagem.
Ao todo, são coletadas cerca de 83 mil toneladas no ano. A gente não consegue nem imaginar o que é isso. Eu não sei nem quantos estádios, quantas paulistas, né, por dia. E uma média de 7 mil por mês. E desse valor, 100% é direcionado às cooperativas. Então, eu quero chamar o Dr. Edson Tomás para abrir este primeiro dia aí do Encontro Lixo Zero, para ele apresentar uma fotografia de como está essa operação do Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos em São Paulo. O que mudou com esse momento da pandemia? E quais os desafios de manter um serviço que é essencial ou não? O Dr. Edson, ele é presidente da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, da ANLURB, atua como membro do Conselho Fiscal da Sabesp e do Conselho Fiscal suplente da CETESB. Graduado em Ciências Econômicas pela Organização Mogiana de Educação e Cultura da Universidade de Mogi das Cruzes, pós-graduado em Administração Pública pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, EASP, da Fundação Getúlio Vargas. Bem-vindo, Dr. Edson Tomás, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Então, eu gostaria que o senhor contasse para a gente um pouco de como é que está a situação hoje em São Paulo, em relação à Covid, qual o papel da ANLURB. O senhor também veio representando o prefeito Bruno Covas, que nos respondeu, né? O ano passado ele esteve conosco, mas esse ano ele disse que não poderia estar. Então, convido o senhor para falar. Ok, obrigado. Eu que agradeço o convite. A gente, quando começou essa história da pandemia, a gente percebeu que praticamente em março a gente começou com isolamento e tudo mais, mas o mundo já estava pleno de casos, né? Começando pela China. E a gente percebeu que na área de resíduos sólidos, essa área ficou um pouco no limbo. A gente tinha muito pouca experiência do que fazer no período de pandemia com a questão dos resíduos sólidos, principalmente numa mega cidade como é São Paulo. A gente foi buscar na ISVA, a Associação Internacional de Resíduos Sólidos, e na Agência Ambiental Portuguesa e a ABRELP aqui no Brasil, fizemos várias reuniões para elaborar um plano com base no que estava acontecendo no mundo e achando que a gente ia ter algo assemelhado ao que estava acontecendo. Enfim, criamos ações preventivas, ações administrativas e ações operacionais. Montamos um comitê gestor e estamos trabalhando dessa maneira durante esse período. Os números, em março, os números não variaram muito, mas em março já houve um salto grande na área do reciclável. Houve um salto de 13% em março. Em abril, aí a gente começa a se deparar com números muito curiosos e eu acho que a gente vai ter que ter muito mais debates sobre essa questão do comportamento da população num período como esse de pandemia. Quando você fala que nós coletamos 20 mil toneladas, são 12 mil de residencial e 8 mil em média, de varrição. A cidade de São Paulo tem essa divisão, né, de coleta domiciliar, varrição, divisível e indivisível. Isso foi criado lá em 2002, ainda pela Marta, que nos dava condições, quando você fala de indivisível, você localiza a fonte geradora e você cobra uma taxa. Taxa essa que no decorrer dos anos caiu, não há mais taxa de lixo na cidade. E o indivisível, que é esse lixo de rua que a gente não obtém a fonte geradora. Hoje isso não faz mais sentido em função de não existir a taxa. Mas o dado curioso, óbvio, o lixo de varrição, sem dúvida, a gente previu uma queda muito grande, e houve mesmo, uma queda de 49% nesse número de coleta de varrição, que a gente coleta também das ruas todo santo dia. É uma variação muito grande, 49%, isso em abril, tá certo?
O resíduo de saúde, que para nós seria o grande desafio, tanto é que a gente pensou em parar algumas áreas de operação para reforçar o resíduo de saúde, porque as notícias que tínhamos é que o resíduo de saúde aumentara em pelo menos 5 a 10 vezes nos países que estavam vivendo já um processo bem avançado da pandemia, do Covid-19. Não foi o que aconteceu com a gente, porque houve uma queda de 14% nos grandes geradores de resíduo de saúde e uma queda de 32% nos pequenos geradores de saúde. Os pequenos geradores de saúde houve um número enorme de pequenas clínicas, consultórios médicos, veterinário, até tatuagem, etc., que fecharam durante o período, né? Toda atividade presencial foram barradas e por isso a gente entende uma queda na coleta do resíduo de saúde nessa área dos pequenos geradores. Na área dos grandes geradores, houve uma queda de 14%. É uma queda considerável. Para nós, é um dado que a gente ainda está estudando e analisando, vendo o que aconteceu. Para nós, justifica-se o número de cirurgias eletivas que foram canceladas, os números de grandes laboratórios, enfim, houve um foco muito maior no emergencial da pandemia do que no rito diário do tratamento de saúde que as pessoas na cidade procuravam e demandavam. Mas houve uma variação para menor na área de resíduo de saúde, mesmo com todos os hospitais de campanha. E aqui em São Paulo, o resíduo de saúde é a coleta obrigatória do município, porque como é um resíduo perigoso, com um tratamento diferente, ele vai para a autoclave, enfim, é um tratamento totalmente diferenciado. Como é um resíduo perigoso, a cidade de São Paulo instituiu por lei que essa coleta é feita pelo município. Então, esse é um dado que a gente vai ter que estudar. Eu não me convenci ainda de que só o fato de termos tirado as cirurgias eletivas e todos essas pequenas clínicas fechadas, consultórios, enfim, dentista, oftalmologista, etc., fechados, pode justificar uma queda tão grande no número de resíduos de saúde, mas, de qualquer forma, é um dado, e esse dado, para nós, ele é bem confiável, porque a gente tem balanças e tem um sistema que pesa esses caminhões quando chegam, e a gente sabe exatamente a quantidade mensal de coleta desses resíduos. No domiciliar, a gente teve uma queda de 12% no resíduo domiciliar. Interessante, talvez, nós coletamos os pequenos geradores, pessoa jurídica, o comércio, que gera até 200 litros por dia, nós coletamos normalmente como sendo lixo residencial. Com o comércio fechado, faz sentido essa queda de 12% no lixo residencial, que acredito a maior parte é de pequenos geradores de comércios fechados. Na varrição, como eu já disse, foi 49% a queda, e na seletiva, no mês de abril, nós tivemos um aumento de 23%. 23% é algo bastante considerável e a gente atribui isso. Primeiro, porque a gente vem já há muito tempo trabalhando na educação ambiental. O reflexo disso é um site que nós possuímos, uma plataforma que é da iniciativa privada com o apoio da prefeitura, que é o Recicla Sampa, que tem uma evolução extraordinária acontecendo lá dentro. É um site muito consultado, já impactou mais de 6 milhões de pessoas. Já só de downloads de material explicativo para condomínios e comércio, etc., já foram mais de 6 mil downloads nessa área. Ok, não houve de um ano para cá um aumento de consciência tão grande. A outra parte que justifica esse aumento da coleta seletiva é que
nós tivemos as pessoas em casa e consumindo muita coisa de entrega, etc., e uma atenção maior voltada para o lixo. Desde que iniciou a crise, a gente tem feito matérias e tentado fazer educação ambiental no sentido de que as pessoas, primeiro, se tiver resíduo de saúde de alguém em quarentena a confirmar ou não, enfim, isso vai tudo para lixo comum, embalado em 2 sacos, com 2/3 do saco apenas cheio, para não correr risco de rasgar. Então, esse foi um trabalho que a gente vem realizando. Mas na área da coleta seletiva, esse aumento extraordinário nos levou a um outro problema. O problema era, nós temos 25 cooperativas habilitadas, né, através de chamamento público. Essas 25 cooperativas trazia dentro de si muitos trabalhadores em situação de risco. Então, nós praticamente paramos a produção das cooperativas manuais, vamos dizer assim, para ampliar o isolamento, e pegamos uma capacidade ociosa de 2 megacentrais mecanizadas que nós temos, uma na Zona Sul e outra aqui na Ponte Pequena, e ampliamos a capacidade de reciclagem dessas 2 megas cooperativas, e somadas vão de 400 a 500 toneladas diária de capacidade de reciclagem, com o mínimo possível de gente operando, a não ser na empilhadeira ou tirando os fardos e fazendo o processo de comercialização. E nós estamos dando conta disso. Óbvio que há um aumento do rejeito nesse tipo de operação, tá certo? Como havia também nas cooperativas manuais, né? Enfim, nós colocamos esses trabalhadores de cooperativas credenciadas na Anlurb em casa. Nós temos um fundo que é um dinheiro vindo do excesso de produção dessas cooperativas, dessas mega centrais mecanizadas, e esse fundo hoje paga R$ 1.200 para cada um desses cooperados, para que eles fiquem em casa, além de cestas básicas que a gente tem distribuído através da cooperação das próprias empresas que prestam serviço na Anlurb, distribuem cesta básica para esses cooperados. Além disso, nós fizemos... Você me diz o meu tempo aí, porque os 10 minutos eu não sei. Vamos falar um pouquinho mais, e aí eu queria até ver, Luciana, como é que a gente está de pergunta, se tem alguma pergunta interessante para a gente passar para o doutor Edson. Para o doutor Edson, acho que tem 2 perguntas aqui que são interessantes. Quer que eu fale agora, doutor Edson? Então, só para terminar, nós, além disso, capacitamos 1.400 catadores de rua, e esses 1.400 catadores de rua também estão recebendo esse benefício de R$ 600 da prefeitura, mais os 600 do governo federal, porque nós fizemos o CENTES, o cadastro, o CAD único para todos eles. Enfim, eu estou à disposição, é muito interessante, a gente tem muita coisa a apresentar, e nós vamos ter que aprender como é que a gente faz para manter esse alto nível de reciclagem, de coleta de reciclável que a gente conseguiu atingir hoje na cidade de São Paulo. Eu acho que esse é o maior desafio, é a manutenção desses números e termos uma forma de vida diferente a partir dessa realidade da pandemia que a gente está vivendo, principalmente e em muitas áreas, mas eu espero que especialmente nessa área de tratar o resíduo sólido reciclável de forma mais, vamos dizer, como uma economia circular. O lixo zero é possível, sim, não é uma utopia, mas ele necessita da população totalmente envolvida nisso, não há logística que dê conta se a população não ajudar. Estou à disposição. Joia. Doutor Edson, vou colocar algumas perguntas do pessoal do chat, ok?
Tem muitas, não vai dar para colocar todas, pessoal, mas acho que algumas são legais. A Gabriela dos Santos está perguntando qual a preocupação da prefeitura com os garis e varredores, já que eles estão numa posição de alto risco, como que a prefeitura está lidando com isso? Oi, posso falar? Sim. Então, dentro desse plano que nós elaboramos, toda a população todos os trabalhadores com risco foram para casa. Nós fizemos contratos temporários para substituí-los na operação. Além disso, todos os protocolos de higiene e segurança desse trabalho nós estamos cumprindo e fazendo as empresas cumprir. Doutor Edson, mais uma pergunta. A Fernanda Frediani está perguntando se a gente não vai ter em São Paulo coleta domiciliar de orgânicos, já que eles são um volume tão grande dos nossos resíduos. Esse é um desafio. Envolver o orgânico. Hoje nós tratamos o orgânico, mas nós tratamos frutas, verduras e legumes. A gente ainda não tem possibilidade na cidade de São Paulo de tratar o orgânico mais pesado. Toda forma de compostagem desse orgânico mais pesado, ele exige montagem de um sistema que não pode estar dentro de uma cidade como São Paulo, por todos os problemas que ele causa. Acho que nem há licenciamento para isso na CETESB, para a gente tratar o orgânico pesado. Nós gostaríamos muito de iniciar uma experiência, estamos trabalhando nessa direção, de alguns bairros, já temos até um bairro selecionado, uma parte da Lapa, para a gente fazer essa coleta de orgânico, mas separado, bem separado. O que eu digo o orgânico, ele exige um envolvimento muito mais engajado da população na separação, na forma de lidar com ele, do que o resíduo, do que o reciclável, o seco. O seco, eu costumo dizer que é o beabá da reciclagem, vamos dizer. Reciclar o orgânico é um desafio muito maior e nós temos que aprender a fazer isso e achar soluções simples. Hoje nós temos 5 pátios de compostagem com orgânicos, frutas, verduras e legumes das feiras livres da cidade de São Paulo. A ideia era terminarmos, nós temos 847 feiras na cidade. Hoje a gente recicla o resíduo, frutas, verduras e legumes, de 250 feiras, e até o final deste governo, a ideia, depois da pandemia, a gente parou obras, parou uma série de coisas, a ideia era poder reciclar as frutas, verduras e legumes de 847 feiras livres na cidade de São Paulo. Mas esse outro orgânico mais pesado, a gente vai ter que achar uma solução que talvez seja o biogás. É a única forma de tratar dele, porque aí a gente gera energia com o biogás, e aí nós precisamos investir um pouco em tecnologia, porque esse sistema de tratamento de resíduos sólidos existente na cidade de São Paulo, ele está aí já há 20 anos. Ele é de 2004, os primeiros contratos. O modelo foi criado em 2002. Quando você fala que a Flávia Cunha diz que eles têm 20 anos, na realidade, esses 20 anos vão só até 2024. E nós temos, por outro lado, uma situação em que a gente tem um único aterro municipal que tem, no máximo, mais 5 ou 6 anos de vida. Se a gente ampliar a tecnologia, reciclar, tanto o orgânico quanto o seco, e diminuir o número de toneladas que a gente está mandando por dia nesse aterro, a gente pode prolongar a vida útil dele por mais 10, 12 anos. Mesmo assim, esse tempo para a cidade de São Paulo, a gente pode considerar de curto prazo. Então, nós temos que achar soluções tecnológicas muito mais, com muito maior capacidade de desviar esses resíduos sólidos dos aterros. E uma delas é o orgânico produzindo biogás, e nós estamos trabalhando, já tem uma solução tecnológica simples, feita uma tecnologia brasileira, já está sendo até implantado um pequeno modelo lá no Caju, no Rio de Janeiro, e a gente tem um projeto de implantar isso aqui na cidade de São Paulo no curto prazo, vamos dizer assim.
Lembrando, né, doutor Edson, que 52% é exatamente orgânico, né, que vai dentro dos sacos pretos, né? Então, realmente, essa é uma solução muito necessária. Quando o senhor fala que tem 5, cada ano que a gente faz encontro lixo zero, né, vai diminuindo o tempo do aterro. E o senhor falou agora de 5 anos para esse aterro, é isso? Exato, quer dizer, o único aterro municipal da cidade de São Paulo, está lá em São Mateus, ele tem mais 5, 6 anos de vida no máximo, né? A continuar o modelo que está hoje, tá certo? Esse modelo com esse número baixo de reciclagem, com o orgânico também sendo tratado muito pouco, etc. É isso. Nós temos mais 4 aterros no entorno da cidade de São Paulo. E o preço da tonelada para a cidade, hoje, para a cidade de São Paulo, a gente paga algo em torno de R$70 a tonelada para depositar em aterros privados o lixo, esse que não é reciclável. Quando as empresas privadas que fazem a varrição, elas contratam aterros no entorno da cidade de São Paulo a preço de R$90 a tonelada. Quando a gente tiver este aterro municipal fechado, esses outros 4 aterros existentes no entorno vão nadar de braçada. Imagina o custo que isso vai ter para a cidade de São Paulo, com 12 mil toneladas tendo que ser aterradas todo santo dia, mais 8 mil da varrição, 20 mil. Quer dizer, nós temos que pensar essa cidade, nós temos que inovar, nós temos que pensar em tecnologia, nós temos que avançar esse modelo que ainda é o mesmo de praticamente 17 anos atrás, 16 anos atrás. Ou a gente avança com educação ambiental e com tecnologia, ou a gente vai continuar tendo enormes problemas na gestão dos resíduos sólidos dessa cidade. E sem falar nos rios, né? Que a gente vê de material nos rios. E mesmo que seja PET, etc., esse material não é mais aproveitado por causa da contaminação. Ele tem que ir para aterro mesmo, né? Então, nós temos muito, muito a avançar. Eu espero que esse período de crise e de mais tempo em casa e pensando na vida, a gente consiga avançar para que, além do nosso papel da prefeitura, quanto ao papel da população, possam se conjuginar da melhor forma possível e a gente avançar tecnologicamente de nossa parte e a população, a partir da consciência da necessidade ambiental de se atingir o lixo zero, que não seja apenas não gerando lixo. Isso acho difícil. A gente sempre vai gerar alguma coisa, mas fazendo com que o lixo não seja mais um lixo. Ele seja algo útil e transformado, continuando uma produção dentro do ciclo econômico normal da vida das pessoas. Doutor Edson, as pessoas interagindo muito aqui, só queria agradecer a sua resposta, as pessoas falando sobre compostagem descentralizada, compostagem doméstica. Então, foi muito... E tem muitas perguntas interessantes, daria para ficar um dia inteiro só com o senhor. Flá, tem tempo para mais uma pergunta ou não? Mais uma, mas assim para uma resposta mais objetiva. Existem planos para ampliar o número de cooperativas habilitadas, já que são 25 habilitadas em São Paulo, mas a gente sabe que o número total de cooperativas é muito maior. Pelo menos 2 vezes por ano a gente faz chamamento público, pedindo para cooperativas se apresentarem, né? Nós não temos interesse nenhum em esse material reciclável, ele é entregue como doação social para as cooperativas, o dinheiro é deles, a produção é deles, a prefeitura não tem retorno nenhum com isso, né? A gente, com a ampliação de reciclável, a gente precisa de mais cooperativas. Só que a grande reclamação de várias organizações, entidades, é que a gente tem um nível de burocracia muito alto. Sinceramente, eu sou poder público, eu não posso, a meu bel prazer, escolher qual cooperativa é que vai ser habilitada ou não.
as cooperativas têm que ter, no mínimo, algumas regras de saúde, de prevenção, enfim. E não são todas que têm isso. Tem muita gente na informalidade fazendo esse tipo de trabalho e eu não consigo. Eu tenho o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Câmara Municipal, todos fiscalizando essa ação, e eu não posso, por isso, simplesmente ficar escolhendo a cooperativa que eu acho que precisa mais ou menos. Eu tenho um critério. Esse critério foi estabelecido e esse critério precisa ser respeitado. Ela precisa seguir, no mínimo, ser cooperativa de fato, o que é difícil no Brasil. Tem muita gente que chama cooperativa, mas o cooperativismo ali deixou um pouco a desejar. Então, nós temos essa dificuldade. É uma dificuldade deles de terem documento, até mesmo alvará de funcionamento, alvará do corpo de bombeiro. A gente precisa disso, a gente não pode incentivar a produção em trabalhadores em risco, se não tiver pelo menos uma auto-vistoria. Eu sei que é complicado ter uma auto-vistoria, mas nós temos problemas elétricos sérios em algumas cooperativas. A gente faz visita em várias cooperativas. Nós temos dificuldade. Nós queremos aproveitar mais cooperativas. É um desejo nosso. Tanto é que montamos um centro de apoio às cooperativas. Todas essas que não tiverem hoje a documentação necessária, pode procurar esse centro de apoio às cooperativas, ali no Cambuci, que ela vai ajudar o pessoal a tirar a documentação correta para atender o nosso chamamento. Desculpa se alongou. Doutor Edson, até anotei aqui esse Centro de Desenvolvimento das Cooperativas, aqui vou indicar. Muito obrigada, viu? Nada, às ordens. Ok. Bom, doutor Edson, é um tema super complexo, a gente sabe bem disso, a gente está mergulhada nesse tema há algum tempo. A gente gosta muito de dar essa explicação, principalmente para quem não é técnico, né? É bem complexo quando a gente fala de cooperativa, de central mecanizada, muita gente não tem noção de qual é esse trajeto do resíduo, né? Então, até alguns anos a gente já fez visita nas centrais mecanizadas para mostrar para a população como isso funciona. O que a gente tem a dizer, como essa rede do lixo zero, é que sim, a gente está aqui para juntos poder resolver, né, tentar ajudar. A gente acredita muito nessa premissa da responsabilidade compartilhada, né? E que sim, a população, né, os consumidores também têm o seu papel, principalmente de fazer o descarte correto, mas a gente quer realmente entender e ver essa movimentação dentro da prefeitura, de todos os órgãos, para que realmente a gente evolua. Né? Entra ano, como eu falei, é o 4º ano que a gente está fazendo Encontro Lixo Zero e parece que a gente olha, né, e a gente não vê uma evolução tão grande. Então, eu gostaria muito de que o ano que vem a gente tivesse vindo aqui falando que, olha, a gente está com essa tecnologia, a gente tem esse centro de inovação, a gente tem não sei quantas mais cooperativas, né? A gente tem uma cooperativa modelo com espaço físico, com equipamentos, com treinamento, com gestão, né? Com compradores, com equipe encaminhando. Então, a gente está super disponível para ajudar neste caminho. Então, conte conosco, tá? Para a gente poder realmente fazer essa mudança, porque é isso, não tem mais como a gente falar que vai fazer, a gente tem que fazer. Então, eu agradeço muito a sua participação, estamos em contato, né? E muito obrigado pela sua contribuição até agora. Eu que agradeço e acho que pessoas como vocês são fundamentais para que a gente possa ganhar essa luta aí, né? Ganhar essa guerra. Espero mesmo esse ano ainda poder anunciar, já conversei com o prefeito, apresentei para ele um projeto de um ecoparque na cidade de São Paulo, com geração de energia, com reciclagem, enfim. Ele aprovou esse projeto e a gente está esperando a oportunidade para começar o licenciamento ambiental, que deve ser, mês que vem a gente deve iniciar esse processo do licenciamento ambiental. Eu espero ano que vem poder estar falando para você que o ecoparque está funcionando, pelo menos parte dele. Muito bem, a gente vai ficar aí conectados com o senhor. Obrigada. Às ordens.
Bom, gente, eu queria também trazer, como a gente falou, tem vários voluntários e a gente também, né, na condição de responsabilidade compartilhada, a gente convidou algumas marcas para serem patrocinadoras do evento. E eu queria mostrar um pouquinho do trabalho que a Nespresso tem feito aí em relação à gestão de resíduos sólidos. Tem um vídeo que a gente vai passar agora. Gente, obrigada, doutor Edson. Agora a gente vai ter uma conversa com os vereadores. Acho que a gente está terminando de verificar a presença de todos eles, porque houve algum problema para entrar na ferramenta. Flávia, tudo bem? Sim. Joia. Você vai assumir? Então, agora a gente vai conversar com os vereadores, e para conversar com os vereadores, a gente fez um convite especial aí para uma pessoa que também é apaixonada por sustentabilidade, Adriana Couto, que apresenta o Metrópolis, um dos mais tradicionais programas de arte e cultura da televisão brasileira. Na TV Cultura, ela comandou também a bancada dos telejornais e fez parte da equipe do programa Faixa Sustentável. A sua experiência na cobertura de educação e cultura também foi construída por passagens na Rádio CBN, TV Sesc e Canal Futura. E em 2016 e 2018, ela ganhou o prêmio Comunique-se na categoria. Bom, Adri, é com você. A gente conversou bastante para pensar nesse painel, né? E eu gostaria que você convidasse aí os seus convidados. Fechado o áudio ainda. Abrindo o áudio fica melhor, né? Boa noite para todo mundo, para todos que estão acompanhando a gente. É um prazer estar aqui nessa mesa de reflexão no Encontro Lixo Zero. É um tema que me instiga como cidadã, como jornalista.
A gente estava fazendo ali as primeiras perguntas, né? Aquele quiz antes de começar o painel. E inicialmente, vamos ver no final, mas inicialmente ali, muita gente que está aqui no painel interessada em dar o primeiro passo, interessada em modificar, em se modificar, em olhar para o seu cotidiano, para suas práticas. Eu também sou uma pessoa que está tentando olhar, que olha para suas práticas cotidianamente e que está tentando se transformar. Esse período da pandemia, como a gente já falou, é um período também importante, porque a gente está em casa, a gente está olhando para o nosso lixo, quem pode estar em casa, né? Porque o Brasil, um país tão desigual e tão racista, o isolamento social também passou a ser um privilégio, o que a gente está lutando contra, e a solidariedade pode dar o caminho para a gente, mas olhar para esse lixo em casa ajuda a gente a entender o quanto a gente produz e como essa bomba relógio está aí lançada. A Flávia, na nossa conversa que ela citou aí, falava muito disso, dessa bomba relógio, e quando a gente vê os dados sobre os aterros, né? Será que a população entende que a gente está nessa bomba relógio? Será que o poder público pode ajudar na articulação para que as mudanças sejam mais efetivas? Articulação. E nós temos aqui representantes do setor público para falar para a gente, representantes do legislativo que podem dar uma luz e fazer a gente entender que ponto estamos. Com a gente aqui hoje, Gilberto Natalini, que é médico, vereador, iniciou a carreira nos anos 70, ainda como estudante de medicina, já foi secretário municipal de saúde do município de Diadema entre 1997 e 2000, em São Lourenço da Serra também, secretário de participação e parceria da cidade de São Paulo, 2005, 2006, foi secretário do meio ambiente em 2017, de São Paulo, está no 5º mandato de vereador por São Paulo, é autor de muitos projetos de leis, mais de 100 leis aprovadas, está organizando aí na Câmara, é organizador e presidente da conferência B+L em Mudanças Climáticas, que é um dos principais eventos de sustentabilidade do país. A gente quer saber dele alguns dos projetos, algumas das ações desses últimos anos. Muito obrigada pela participação. Gilberto Natalini está aqui com a gente. Eu acho que ele acabou de cair. Vamos para o próximo? Vamos apresentar aqui a mesa. Temos também Eliseu Gabriel, que é professor de física pela USP, autor de livros didáticos, deu aula no ensino público, em universidades, cursinho, no telecurso da TV Cultura. Também está no 5º mandato consecutivo, é presidente da Comissão de Educação e Cultura da Câmara Municipal e atual corregedor do Legislativo paulistano. Também é presidente do Diretório Municipal do PSB São Paulo e membro do Diretório Nacional. Olha, como todos os vereadores que estão aqui com a gente, são legisladores que estão olhando para a questão do meio ambiente e também da legislação do meio ambiente, né? Ele é autor de inúmeras leis, como a das bituqueiras, por exemplo, e também em outras áreas, como lei de área escolar de segurança, também a criação do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, lei da transparência, lei da Semana Municipal do Incentivo à Leitura. Muito obrigada, Eliseu Gabriel, vereador Eliseu Gabriel, por sua presença aqui no nosso painel. Prazer falar com vocês. Muito feliz de estar aqui, uma belíssima conversa. Estou às ordens. E bom, e para aqui compor o nosso painel, temos também a Soninha Francini, professora, jornalista, escritora, roteirista, palestrante. A Soninha já disputou a prefeitura em São Paulo em 2008 e também em 2012. Foi subprefeita da Lapa. Essa experiência é muito importante até para a gente ouvi-la aqui também. Membro do Conselho de Administração da CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, e Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, entre outras funções públicas que ela exerceu, né? Atualmente ela está no 2º mandato como vereadora, ela integrou a Comissão do Meio Ambiente, é integrante do Comitê de Sustentabilidade da Violência, da CPI da Violência contra a Mulher, da Comissão da Criança e Adolescente, também da Comissão dos Direitos Humanos, da Comissão de Orçamento e Finanças e da mesa diretora da Câmara Municipal de São Paulo.
Bom, eu queria falar tudo isso para vocês porque é importante a gente entender essa trajetória dos nossos vereadores e por que eles estão aqui hoje para conversar com a gente. Eu vou começar com a Soninha. Soninha, muito obrigada pela sua presença. Amo muito tudo isso. Que bom poder estar aqui. Que bom poder estar aqui, né? Que bom poder a gente estar discutindo, porque se a gente pensar em lixo zero, pensar nessa questão do resíduo, muitos atores diferentes estão envolvidos nessa questão, né? Nesses problemas e nessas soluções. E aí o poder público entra como um articulador. Porque leis, Soninha, a gente tem muitas, não tem? Você usou minha palavra favorita, articulação. Você sabe que eu sou uma legisladora que não é muito entusiasmada por legislar. É claro que é importante, claro que eu tenho meus projetos, ou que eu me agrado muito de projetos de colegas e torço e procuro me movimentar para que outros projetos, que não os meus, sejam aprovados. Mas eu acho que a pauta ambiental é um belíssimo exemplo de como legislar não é o primeiro ou o passo decisivo. E eu costumo dar alguns exemplos concretos. Assim, a gente tem umas 30 leis tratando de lixo e resíduo no município, sem contar a legislação estadual, sem contar a legislação federal. E uma boa parte das leis que tratam do tema lixo, resíduo, trata de obrigações, penalizações, né? Você é obrigado a fazer isso, você é proibido de fazer aquilo, ou em alguns casos uma tentativa de incentivo, né? Olha, se você fizer isso, você pode ter um desconto naquilo, ou mesmo leis que obrigam a educação, leis que obrigam a realização de campanhas educacionais, assim, assado. E acho assim, tudo isso tem a sua importância, tudo isso tem o seu valor, obrigar, proibir, incentivar e conscientizar. Aliás, a soma disso tudo é o que tem maiores chances de sucesso. Mas ainda assim, eu acredito mais no poder de articulação entre esses atores todos do que na eficácia das leis, e eu acho que a própria realidade demonstra isso. Então, até eu vi aqui na página de QIA alguém perguntando sobre a taxa real de reciclagem de vidro. Esse é um assunto que me incomoda profundamente, me tira o sono, e em busca de uma solução para isso, a gente montou na Câmara um grupo de trabalho que tem a presença da Anlurb, que tem a presença de fabricantes de embalagens, que tem fábricas de bebidas, processadores do caco de vidro, startups, ONGs, coletivos, todo mundo reunido ali para falar assim, precisamos aumentar a reciclagem de vidro na cidade. É caro, é pesado, é perigoso, tem milhões de dificuldades envolvidas, é uma cadeia que eu acredito que devia ser à parte. Você não pode misturar o vidro e depois separar o vidro. Eu acho que ele tem que ter um sistema próprio de coleta, é um círculo dele mesmo. Assim, tem lei para isso? Como é que a gente faz? Tem a política de resíduos sólidos, tá. Enquanto isso, o vidro não pode ir para aterro, não pode ir para o rio, não pode ir misturado com rejeito. Então, articulação, para mim, é como se pode, inclusive, fazer leis melhores, leis mais ricas, mais práticas, mais viáveis, mas a articulação é mais poderosa do que a lei. A articulação consegue promover avanços em algumas coisas que, se depois de avançado for consagrado em lei, a lei é melhor do que a lei que procura criar uma cultura, a lei que, obrigando, proibindo, procura mudar o comportamento. Eu acho que quando a sociedade já se apoderou, já tem massa crítica para isso, uma lei que venha baseada nisso é uma lei que tem mais poder. Bem. Deixa eu ativar aqui. É claro, né? Porque tem algumas questões que você precisa tratar de outro jeito, ouvir os atores desde o início, não só chegar lá e já botar uma lei para você cumprir. Vereador Eliseu, articulação é importante? É absolutamente fundamental, né? Se você não tem... por exemplo, as boas leis que eu consegui aprovar sempre foram com muita articulação, com muita pressão, porque o executivo não tem interesse ou não tem vontade de aprovar lei de vereador. Aliás, vereador não tem muita oportunidade de fazer leis
Por isso que tem essa história de que vereador só dá o nome de rua, porque é a única lei que vai com certa facilidade. As outras leis, o executivo barra, né? E, além do que, a gente não tem direito a fazer leis que impliquem custos para o executivo e leis que impliquem mudança mexa com a administração. Então, a gente sobra com, como assim, só coisas mais não tão fundamentais. Por isso que, quando a gente consegue uma lei um pouco mais substantiva, né? Por exemplo, essa lei que eu fiz, lei das bituqueiras, que obriga que os estabelecimentos, bares, restaurantes e universidades, faculdades, enfim, escolas, coloquem na porta bituqueiras, para as pessoas não jogarem a bituca no chão. Isso foi um caos para eu conseguir. Foi um caos, levou anos, né? Convencimento, mobilização, comissões indo falar no executivo para eles aceitarem sancionar a lei, porque eles queriam vetar a lei. Então, foi uma coisa de anos para se conseguir. Então, o vereador tem muito papel em relação às leis, as leis importantes, é quando a prefeito manda leis, a prefeitura manda leis para a Câmara, para nós aprovarmos, é aí que a gente pode fazer alteração em leis muito importantes. Quando o prefeito manda a lei, a gente faz alterações para melhor ou para pior, dependendo da correlação de forças na Câmara. Então, essa que é a questão, né? E tem uma coisa, Adriana, que é o seguinte, o Edson, né, falou que houve um aumento de 23% no aumento do reciclável. É 23% em cima de 7%, ou seja, aumentou de 7% para 8,5% o reciclável. Continua sendo uma nada, uma coisa ridícula, perto de outros países. Quer dizer, o reciclável aqui em São Paulo praticamente não existe, né? Não dá para se contentar com 7%. Né? Por quê? Porque a prefeitura não tem vontade. O próprio contrato com as empresas que fazem o recolhimento de lixo não dá a devida intenção para a questão do reciclável. Eu vou dizer, na minha casa, eu junto o lixo aqui, reciclável, e não consigo entregar. Se eu coloco na rua, para algum caminhão reciclável passar, o caminhão passa, leva e joga tudo no mesmo saco. Joga lá o lixo orgânico, tudo quanto é lixo, no mesmo caminhão, e amassa tudo e vai para o aterro. Se eu tenho lixo reciclável, quando eu quero fazer alguma coisa, eu tenho que levar num ponto de coleta, por exemplo, um mercado que tem aqui perto. Agora, como o mercado interrompeu o recolhimento do lixo reciclável, o que acontece? Está tudo acumulado aqui em casa. Vou precisar de um caminhão para levar em alguma cooperativa que estiver aberta. Então, não existe vontade política do executivo realmente de ajudar a fazer a coleta seletiva, né? E vou dizer uma coisa, o que precisa, primeiro, quando tiver o contrato com as empresas de lixo, tem que ter uma percentagem obrigatória do lixo reciclável, né? Outra questão, ecoponto, tem que ter mais ecopontos e tem que estar aberto o tempo inteiro para poder receber o lixo que não é o lixo que vai para o... E, acima de tudo, a educação. Eu acho que tem educação, tem um processo de educação fundamental que nós temos que fazer para que realmente as pessoas entendam, desde a escola, e as pessoas entendam a importância disso. Acho a questão do nome lixo zero sensacional, porque é uma meta que a gente pensa que dá todo o sentido para o que a gente precisa. Quer dizer, lixo, não existe lixo. A gente precisa transformar esse lixo. Eu acho muito legal. E dá parabéns ao pessoal, a Luciana, enfim, todo o pessoal, a Juliana, as pessoas que participam aí do Lixo Zero. Muito legal o que faz. Pronto, falei demais. Não, tudo bem, mas é importante mesmo. A gente tem que falar em repensar, reutilizar, reduzir e reciclar. Isso. Porque quando a gente fala em lixo, o lixo é a mistura dos resíduos recicláveis, dos orgânicos, dos rejeitos. A gente quer que esse lixo não surja, não tenha lixo, que a gente olhe para os nossos resíduos e encaminhe esses resíduos, que ele tenha uma... Deixa eu só falar uma coisinha, Adriana. Pois não. Adriana, Eliseu novamente aqui. Uhum. A gente participa de muitas lutas, como a Soninha falou. As lutas são fundamentais. Na Câmara, às vezes a gente não consegue uma lei tão substantiva, tão importante, mas a gente é mobilizador. Alguns vereadores mobilizam. Por exemplo, eu participei intensamente da luta contra o lixão da Vila Jaguara, que o pessoal chama de estação de transbordo. É um lixão lá na Vila Jaguara, que o pessoal chama de estação de transbordo. Uma mobilização enorme que nós fizemos para que não se faça um lixão
no meio da cidade, ali na esquina da Anhanguera com a Avenida Marginal, para causar confusão no trânsito, além de que não tem sentido fazer isso lá, e em lugar nenhum na cidade de São Paulo. Então, são questões como essa que os vereadores participam, de mobilizações que são muito importantes. Pronto. Gilberto Natalini já está aqui com a gente. Vereador, boa tarde, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso Encontro Lixo Zero. O vereador que é um articulador, um ativista da questão ambiental, faz tempo, acompanha essa questão faz muito tempo, tem leis a respeito, e a gente está falando aqui, a Flávia, inclusive, antes desse painel começar, estava falando que a cada encontro você vê muitas pessoas interessadas, mas que é preciso efetivamente acontecer uma mudança, ter um marco. Como o poder público, como o legislativo pode ajudar para que efetivamente essas mudanças aconteçam? Fiz uma pergunta ampla e logo difícil de começo. É verdade. Em primeiro lugar, boa tarde a você, boa tarde ao pessoal da Casa Causa, parabéns pela organização desse encontro. Queria cumprimentar todas vocês, cumprimentar também o Roberto Sabatini, que é um conhecido nosso, querido, cumprimentar o Edson Tomás de Lima, presidente da AMURB, os meus colegas de Câmara, Eliseu Gabriel, vereador Eliseu Gabriel, vereadora Soninha Francini e todos esses centenas de pessoas que estão acompanhando esse importante encontro pelas redes sociais. Na verdade, é assim, eu acho que São Paulo ele precisa dar um salto no tratamento dos resíduos, na maneira de lidar com os resíduos. São Paulo, 60% do Brasil joga o lixo em lixão, joga os resíduos em lixão, né? E São Paulo tem um aterro bem organizado, tem uma coleta bem organizada, custa muito caro isso para a cidade, muito caro, são entre 17 a 20 mil toneladas por dia de resíduos, e nós temos que dar um salto civilizatório, certo? Nós precisamos, cada um, poder público, vereadores, empresários e cidadãos e cidadãs, ter corresponsabilidade de quem produz o lixo. Todos nós produzimos os resíduos, né? E não adianta pôr na porta de casa e falar, bom, agora é o problema da prefeitura, né? Isso é absolutamente uma atitude que não é correta, senão nós não vamos conseguir resolver. Eu entrando na Câmara, eu vou resumir bem para não espichar muito, eu entrando na Câmara, eu me preocupei muito com essa questão dos resíduos. Eu tenho a Conferência de Produção Mais Limpa e Mudanças Climáticas, agora, aliás, dia 1º de junho, é a 19ª edição. Todo mundo está convidado das 9 às 13 a participar. A primeira foi em 2001. A terceira, nós já tratamos de resíduos da construção civil, um debate enorme. Então, sempre me preocupei. Aí eu produzi a lei 14.723, de maio de 2008, que obrigava a prefeitura a não jogar a madeira de poda de árvore nos aterros. Tratar a madeira de poda de árvore da forma que fosse, tem formas técnicas. Aliás, eu fiz esse projeto junto com técnicos da ANLURB. E a gente conseguiu, durante um período grande, chegamos a tirar 60% da madeira de poda de árvore dos aterros. Eu estava até alegre e falei, vamos chegar em 100%. É uma quantidade enorme de madeira que vai para os aterros. E depois, de 2013 para frente, houve uma queda no cumprimento da lei e a gente agora também tem dificuldade de mandar essa madeira de poda de árvore, de reaproveitar, conforme reza a lei. Mas a lei está aí e, infelizmente, a gente não está conseguindo dar conta. A prefeitura não consegue, não está conseguindo dar conta e muita madeira está indo para aterro. Muita madeira para se decompor e dar gás de efeito estufa. Depois, a gente tem um projeto piloto, até quero convidar todos a conhecerem, lá no bairro do Cangaíba, Penha, nós fizemos um projeto piloto de reaproveitamento de óleo de cozinha usado. E a gente fez lá uma reunião grande com a comunidade, arrumamos uma empresa, nesse não teve poder público. A empresa que usa o óleo, junto com o padre, todo mundo, juntamos 200 lideranças,
e a gente conseguiu aumentar muito a retirada do óleo, que a empresa compra o óleo, e a gente não conseguimos aquilo que a gente queria, óleo zero, não conseguimos. Mas mais um espichão a gente vai. Terceiro, eu tenho feito muita campanha de lixo eletrônico, né? Inclusive, a gente conseguiu, num determinado período, colocar nos parques de São Paulo aqueles contêineres para recolher lixo eletrônico. E fizemos várias campanhas através da Câmara, recolhendo lixo eletrônico, e o parceiro levava e dava o destino correto, reaproveitava o que era possível. Fizemos 600 mil cartilhas, tudo isso sem o poder público. Eu digo assim, o poder executivo. Distribuímos. E, por último, para mim dar como exemplo também de atuação nossa, porque essa é uma pauta que está na questão ambiental e eu tenho tudo que tem, eu participo, incentivo, cobro, faço o que está no alcance de um parlamentar, como os outros meus colegas que falaram também fazem, né? Eu entrei com um projeto de lei, que é o projeto de lei 295 de 2019. Antes disso, a gente participou muito da discussão, em 2015, do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, da 2014, da Prefeitura de São Paulo. Saiu o decreto 54.991, não era aquilo que a gente queria, mas foi um avanço para a cidade ter esse plano, e a gente participou na Câmara. E, por último, eu entrei com o PL 295 de 2019, que estabelece a obrigatoriedade da implantação da logística reversa no município de São Paulo. Esse PL está tramitando, já foi votado em primeira votação, e ele traz para a cidade de São Paulo a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ele municipaliza aqui, tá certo? Ele tem 12 áreas de produção de produtos, né? E ele envolve indústria, comércio e importadores. Resumindo, bem resumidinho, o que ele faz? Ele obriga o comércio, a indústria, o comércio e os importadores a dar destino àquilo que eles vendem na cidade. Tá certo? Ele obriga, ele bota, e tem punição, diferente da lei nacional. Aqui, quem não cumprir a lei não ganha licença de funcionamento na cidade de São Paulo. Então, uma grande loja de comércio, a indústria, os importadores, uma grande importadora, se ela não cumprir o compromisso, aí tem prazos direitinho, é uma coisa bem conversada, ela perde a licença de funcionamento na cidade de São Paulo. Esse é o escopo do projeto. Então, eu quero ver uma rede de supermercado que vem da França vender aqui, se ela não vai se preocupar em renovar a licença de funcionamento dela aqui na cidade, cumprindo a lei da logística reversa. Conversamos com todos os setores, conversei com a indústria, fui na Fiesp, Federação do Comércio, a parte de serviço, e mandamos para a LURB, mandamos para mais de 100 pessoas, mais de umas 150 pessoas, técnicos, entidades avaliarem, e agora estou esperando o sinal amarelo da sanção do prefeito para eu colocar para votar em segunda votação. Espero que vote, aprova e o prefeito sancione para implantar a logística reversa no município de São Paulo. Fico por aqui. Não, por aí. Não, a gente conheceu um pouco alguns projetos dos vereadores, dos legisladores que estão aqui com a gente. Tem muita gente também fazendo perguntas, tem perguntas boas, como a Luciana me disse. Será que eu ainda posso falar um pouco, não? Edson, você quer responder ao vereador Eliseu, Gabriel, é isso? Não, eu queria fazer um comentário geral sobre a participação dos vereadores na questão da reciclagem, inclusive essa do vereador Eliseu Gabriel. Pois não. Ok. Primeiro, nós temos um site que é o Recicla Sampa. Lá dentro, você digitando o CEP da sua rua, você sabe exatamente o dia e o horário que passa o caminhão da coleta seletiva. 70% das ruas da cidade de São Paulo tem coleta seletiva porta a porta, o que é ainda raro, porque é um custo muito alto. Na realidade, o cidadão deveria entregar isso em pontos de entrega voluntárias ou mesmo em ecopontos. No nosso site vai achar todos os locais de entrega voluntária
todos os ecopontos, o dia e a hora que o caminhão passa da coleta seletiva. Porque se colocar o reciclável junto com o lixo comum, o caminhão que passar do lixo comum, ele tem por obrigação de levar todos os sacos de lixo que estão ali juntos. Então, tem que, além de separar, tem que ter essa consciência que tem um dia e uma hora diferenciado, que é o caminhão da coleta seletiva, que é um caminhão um caminhão totalmente diferenciado que passa para coletar o seletivo. Eu gostaria de dizer também que o ponto importante que o vereador Gilberto Natalini coloca, que é a logística reversa. Sem ela, nós não vamos conseguir implantar tudo que é necessário na cidade de São Paulo. E a vereadora Soninha, que é uma grande articuladora mesmo, eu sei da luta dela pelo vidro, a gente participa de várias reuniões, várias formas da gente achar uma solução para o vidro, que é difícil de trabalhar e é barato para vender, e as cooperativas não têm tanto interesse nele. Obrigado, desculpa interferir. Não, importante a gente ter várias perspectivas e visões aqui. E teremos muitas outras agora, porque a Luciana tem questões aqui para levantar, né, Luciana? Eu queria só colocar aqui, uma coisa está interessante aqui, o chat, porque tem algumas coisas que são recorrentes. E uma das perguntas mais recorrentes que está acontecendo aqui é sobre educação ambiental. A gente entende que a prefeitura tem o Recicla Sampa, eu não sei se muitos conheciam, mas muitas pessoas falando o que mais vai ter de educação ambiental, principalmente nas periferias, né? O pessoal está falando como é que vai ser essa coisa da reciclagem nas periferias, a gente está muito distante ainda. Então, eu gostaria de ouvir os vereadores, que essa pergunta realmente apareceu aqui 3, 4 vezes já. Qual é a pergunta, por favor? Desculpe. O que mais está sendo feito por educação ambiental? Porque o que está sendo dito aqui muita gente nem conhece, nem sabe ainda, principalmente nas periferias, é um grande desafio a reciclagem. Então, que outras iniciativas a prefeitura vai implementar em termos de educação ambiental? E vocês podiam até falar com a gente, comentar, na opinião de vocês, qual é o peso da educação ambiental e da conscientização para que projetos tenham uma implantação de sucesso? Uhum. Acho que quando a gente fala de educação, tem no mínimo 2 dimensões básicas. A da informação, a informação, inclusive, como o Edson falou agora, tem coleta seletiva domiciliar porta a porta. Que horas? Que dia? O que é reciclável? O que não é, afinal de contas? Eu que sou tarada pelo assunto, às vezes eu quero mandar lá uma pergunta no grupo do pessoal que trata do lixo e falar, olha, e o maço de cigarro? O que eu faço? Ele é papelão, ele tem celofane, ele tem um papel alumínio lá dentro. Então, você precisa de bastante, tem um volume considerável de informação, de dados mesmo, de conhecimento. Essa é uma dimensão e a gente não faz o que chegue. Faz bastante, está disponível aqui e ali, mas sempre precisa mais, até porque é um assunto dinâmico. Acontecem mudanças em todo esse ciclo. Algumas para melhor, você tem mais gente aderindo, né, a uma economia circular e tudo, e algumas para pior. Surge o tempo todo embalagens novas que não têm reciclabilidade ainda, né? E tem outra dimensão da educação, que é a da consciência, a da sensibilização. E aí não é só falar que resolve. Você pode passar um planeta de informação para as pessoas, mas tem que virar aquela chavinha, né? E aí a gente entra numa dimensão que não é só escola, não é só meio de comunicação, é a cidade educadora. É uma cidade que te orienta, é uma cidade que oferece, que disponibiliza pontos de descarte corretamente identificados. Então, a gente precisa fazer um pouco mais disso tudo. Precisa usar mais mídia de massa, precisa usar mais a internet direcionada, aquela coisa do Zap, do grupo da família. A gente, aliás, vive uma pandemia louca de desinformação, porque o diacho do Zap leva informação num instante, verdadeira ou falsa. Então, a gente precisa ter a comunicação de massa a gente aderir mais, a gente poder público, né, a uma comunicação maciça, inclusive essa comunicação que chega lá no celular das pessoas,
mas precisa também fazer mais, ser mais educador no espaço público de um modo geral. As pessoas têm que ter a noção que o lixo é delas e que elas têm que andar 100 metros, se for o caso, para despejar alguma coisa. Ela tem que ter essa noção. Mas, enquanto isso, a gente precisa ter mais oportunidade para que as pessoas descartem corretamente, para que elas percebam a responsabilidade que elas têm desde o momento que elas compram alguma coisa, que elas tiram da prateleira, até a hora que elas não querem mais usar e se livram daquilo. Claro. Eu vou passar a palavra para os outros vereadores, mas quero complementar essa questão da educação e da conscientização, complementar a reflexão, dizendo que a implantação de projetos de lixo zero dentro da administração pública também não é um caminho de educação. Nas escolas, na própria casa do legislativo, a Soninha tem um projeto sobre isso também, mas dentro da administração pública, isso também não é conscientização? E pode atingir muita gente? Sim, é conscientização, Adriana. Eu acho que é interessante. Mas não existe uma decisão firme do executivo para fazer isso. Precisa ter, por exemplo, toda vez que tem uma eleição para prefeito ou para governador, etc., eles fazem lá um programa lindo, registram no TRE, Tribunal Regional Eleitoral, o programa, depois faz o que quer, porque a sociedade não tem nem noção do que está acontecendo, né? E a legislação fica não dá conta disso, né? Então, por exemplo, nós vereadores, tenho certeza quanto eu, quanto a Soninha, aliás, oi, Gilberto Natalini, tudo bem? Oi, Soninha, já nem cumprimentei, né? Nós, por exemplo, eu faço um monte de coisa. Eu, por exemplo, faço seminário. Uma vez eu fiz um seminário chamado Arquitetura e Meio Ambiente com a escola da cidade. Fizemos, por exemplo, eventos para a lei da bituqueira. Para conseguir a bituqueira, quantas e quantas mobilizações a gente fez? Fiz panfleto na porta de faculdade explicando que é para jogar na bituqueira. A gente faz seminário, a gente faz divulgação, mas tudo assim, um mandato do vereador, dos 3 vereadores e mais alguns. Não tem uma decisão assim, o executivo vai pôr a mão na massa e vai tomar uma decisão. Se a gente eleger um prefeito agora em 2020 que tem esse compromisso, é capaz que todos os candidatos vão ter esse compromisso. Mas chega lá e não faz nada, entendeu? O próprio contrato do lixo, está aí o Edson, grande amigo, tudo bem, Edson? O contrato do lixo não segura a onda. Entendeu? O custo é altíssimo. Tem lá um contrato de 20 anos que tem os interesses por trás. Agora, fazer a questão reciclável, por exemplo, por que a gente não faz um programa de ecoponto na cidade mesmo para valer, né? Que tem alguns, tem até uma coisa interessante. Mas é difícil, né? Então a gente faz o que pode, faz seminário, faz evento, faz panfleto. Eu fiz até livrinho, entendeu? Mas, entendeu? A gente faz, divulga, mas tudo assim, é um mandato do vereador. É um mandato que tem uma repercussão pequena, né? Agora, eu acho que o pessoal do Lixo Zero, essas entidades como Lixo Zero e outras, elas são da maior importância. Eu acho que aí sim elas podem ter assim uma ligação, entender que o legislativo pode ajudar muito, né? Pode transformar isso em política pública. Isso que precisa ser feito. Certo. Vereador Gilberto, o senhor quer complementar e falar dessa questão da administração pública também se comprometer com o lixo zero? Olha, eu queria dizer o seguinte, nós não estamos ganhando a guerra para implantar a educação ambiental na cidade, não estamos, essa guerra não está ganha, ela é uma guerra lutada e especificamente na questão do lixo também. Eu não quero dizer que não tenha tido avanços. Eu acho que a população nossa como um todo, pelo que a gente sente, ela tem uma preocupação com a questão diferente com o lixo. Mas entre a preocupação e a ação proativa, há uma diferença grande. Aliás, na área ambiental inteira a gente nota isso. As pessoas têm mais preocupação com as árvores. Mas entre a preocupação e ir lá e plantar árvore ou não, ou tratar bem a árvore, existe uma distância. Então, está meio no limbo. Na verdade, o que eu acredito, sinceramente, é que o exemplo é o que vale, entendeu? Então, por exemplo, eu na minha casa, o Edson de Lima, ele nem pode cobrar lixo de mim,
porque o meu lixo é ínfimo. Eu separo os recicláveis e ponho nas terças e nas quintas, passo o caminhão e levo os recicláveis. Né? Leva tudo. A rua não passa. Terça e quinta, aqui em Santo Amaro, na minha rua, passo, eu separo e ponho lá. Acho que é porque é a sua rua. Pode ser. Ou lixo orgânico, pode ser, mas você reclama lá que o Edson dá um jeito de passar o caminhão. O lixo orgânico, viu? O lixo orgânico, resto de legumes, esse lixo orgânico de fruta e tal, eu faço, eu tenho uma composteira de minhocário e também utilizo como nas plantas, ou então, quando tem muita coisa, eu congelo e levo para o meu cunhado, o sítio dele, as galinhas, os bichos comem lá. Então, o que sobrou de lixo na minha casa foi ínfimo. Meus vizinhos ficam até assustados, porque eles olham o lixo da minha casa, é uma quantidade mínima, eu vou conversando. Então, é o exemplo. O meu mandato, já fizemos 22 cartilhas sobre educação ambiental na questão do lixo. Agora, eu acho que tem que entrar o poder público com tudo, e aí você falou da prefeitura dar um exemplo. A Câmara, de certa forma, a Câmara Municipal tem dado exemplo, porque a Câmara faz um tratamento relativamente correto com o que sobra, com os resíduos da Câmara. Recicla, por exemplo, meu gabinete tem três coletas de resíduos separados, e eu sei que a Câmara avançou muito nisso. Precisa o poder público do Executivo, talvez começar com uma secretaria como exemplo, né? E aí implantar para as secretarias todas, né? Porque, na verdade, fica muito nas costas da ANURB, né? O lixo é com você, vai lá da ANURB. Não é assim. É um problema da cidade, é um problema coletivo. E também, eu insisto, enquanto o produtor, o dono da fábrica, o dono do comércio, o importador, o pessoal dos serviços, enquanto o empresariado, que é o que põe os produtos na rua, não entrarem para valer, ficar só cobrando da prefeitura para a prefeitura tirar aquilo da porta deles, eles têm que entrar. A lei de 2010, a lei nacional, ela fala isso com todas as letras. Até hoje nós não conseguimos implantar a lei de logística reversa no país. Por isso que eu insisto e peço apoio para que esse projeto nosso, aceito com autoria de qualquer vereador, aliás, tem 12 coautores, né? Para que a gente possa, São Paulo, dar o exemplo. Começar, né? A educação ambiental, na minha opinião, o povo, quando ele abraça a causa, ele vai para frente. Eu já vi isso várias vezes. O povo pegar a causa. Ele vai para frente. Luciana, você quer fazer mais algumas questões? Eles não falaram sobre a questão dos resíduos nas comunidades, né? Que você também colocou aí, nas favelas, nas comunidades. Você está sem som, Lu? Desculpa, gente. Todo mundo se acostumando com as plataformas. Ficou faltando essa resposta. A gente já tem mais perguntas, mas ninguém falou. Então, olha, ainda vou fazer o seguinte. Soninha, você pode fazer um comentário sobre esse avanço, sobre educação ambiental nas comunidades, e a gente abre para outras perguntas, para a gente conseguir responder e refletir sobre o maior número de questões aqui. Olha, sabe que tem um dilema em relação às comunidades, principalmente, não sei se principalmente, mas é um exemplo, você até falou da minha experiência de subprefeita, né? O problema que a gente lida muito em comunidade é o ponto viciado. Embora haja pontos viciados em perdizes, onde tiver uma esquina, né, meio mal iluminada, com espaço vago, a pessoa reforma o seu apartamento num condomínio de alto padrão, e se bobear, ela joga o lixo, né? Ou ela paga alguém para levar o lixo. O entulho, exatamente. Então, a gente lida muito com isso do ponto viciado. E quando você chegar nas comunidades, onde ainda por cima a coleta do lixo domiciliar é mais difícil, porque é o bequinho, é a viela, é a escadaria. Então, assim, a estrutura já melhorou nesse sentido, você já tem coletores que entram a pé mesmo, com um carrinho empurrando, para conseguir chegar o mais perto possível. Mas ainda assim, é tudo muito precário. Então, o ponto viciado de entulho na porta, né, na porta de uma comunidade, ele tem o lixo também, ele tem o cachorro morto, é uma catástrofe. E uma demanda que a gente recebia muito na subprefeitura era para
aumentar o número de coletores. Tipo, tem 2 containers e não dá nem para o cheiro. Vamos colocar 5 containers. E na época eu achava isso, sempre as empresas, a autoridade de limpeza urbana dizia assim, não adianta, se você colocar 5 vai precisar de 10, então não adianta. E eu achava isso absurdo, eu ficava revoltada. Até que, por meio de experiências concretas, em que você fez um puta trabalho com a comunidade, de sensibilização, de conscientização, envolveu as lideranças, envolveu a escola, envolveu a saúde da família, todo mundo, e você tirou aqueles containers e reformou aquele lugar, e as pessoas realmente passaram a conhecer e aderir às outras alternativas de destinação, aí sim a coisa mudou de figura. Então tem um projeto até que eu conheci no Fórum Lixo Zero anos atrás, como é que chama? Vila... Puxa vida, aquele da Zona Norte? Varre Vila. Varre Vila. Que é magnífico, é maravilhoso. É a combinação de articulação comunitária, sensibilização, liderança e uma intervenção física mesmo. Física, de transformar aquele ponto viciado em um lugar que as pessoas se esmeram para cuidar. Que aí não precisa nem o fiscal da subprefeitura, que tem meia dúzia para cobrir 200 quilômetros. É o próprio morador que falou, amigo, não é aí não, cara. Não é aí não. Hoje não é dia. O caminhão não passa aqui em cima, ele passa lá embaixo. Então, esse tipo de intervenção é sempre a mais bem sucedida. Eu tive que aprender isso. Eu sempre achava que tinha que ter mais coletor porque ia ficar menos lixo no lugar errado. Não é só isso. Não é bem assim. Que legal, que bom ouvir essas experiências. Luciana, temos mais questões, né? Lu, só para a gente pensar um pouquinho no tempo. No tempo, por favor, mais 2 perguntas para a gente também poder responder de uma forma objetiva. Tá ótimo. Bom, eu tenho 2 perguntas aqui. Vou fazer a primeira, vamos ver quanto tempo ela dura, e a gente vê se dá para fazer a segunda. Houve uma pergunta aqui sobre encaminhamento de rejeito para coprocessamento, para a indústria de cimento. Se essa é uma solução que vai ser adotada em São Paulo. Acho que isso também vai na direção... E uma pergunta sobre gaseificação. Então, acho que a gente poderia fazer uma pergunta sobre essas soluções que estão surgindo, que são polêmicas, coprocessamento, incineração. Como é que isso está sendo tratado na cidade de São Paulo? Muito bem. Vereador Eliseu, o senhor quer começar? Quem quer começar com essa questão? Eu posso. Eu já falei muito. Então vai, fala você primeiro então, Soninha. Tá embalada. Eu acho que a gente precisa entender exatamente quais são as alternativas disponíveis. Muita gente tem medo da incineração, da conversão de lixo em energia, porque tem medo de que isso desmobilize a logística reversa, que sequer está super funcionando, desmobilize o trabalho dos catadores, que isso venha a substituir todas as outras formas, a responsabilidade compartilhada, a coleta seletiva cooperativada, né? Ou medo do impacto ambiental da incineração. E acho que a gente precisa ter bem claro o seguinte, incineração hoje em dia, conversão em energia, não é a mesma coisa de 30 anos atrás. A gente está falando desse processo tosco, né, de simplesmente queimar o lixo. E a gente ainda vai ter sempre a obrigação, a necessidade de todas as outras formas de coleta e destinação. Enquanto a gente não faz isso, a gente está enterrando lixo, enterrando energia, movendo mundos e fundos para produzir energia, enquanto enterra energia nos aterros. Então, eu acredito, assim como no caso de mobilidade urbana, que a gente tem que ter várias soluções, bicicleta, ônibus, metrô, barco, na destinação de resíduos, a gente também tem que ter um puta mix de soluções. Infelizmente, tem lixo para todo mundo. Tem lixo para incinerar e gerar energia, tem lixo para reciclagem, tem lixo para destinação diferenciada. É isso que eu entendo. Então, eu falo um pouquinho agora, Adriana, pode ser? Pode ser. Então, olha, esse negócio de queimar o lixo para produzir energia elétrica tem lógica, né? Você vai queimar principalmente o lixo
O lixo que não é reciclável para nada, você queima, você pode queimar e gerar energia elétrica. Você faz uma usina termoelétrica, né? Eu, muitos anos atrás, como eu fiz física, eu estudei física, né? Eu trabalhei uma época na agência para aplicação de energia, que era ligada à Universidade de São Paulo. E lá eu fiz um trabalho relacionado à questão do lixo, da queima do lixo para a produção de energia. Fizemos vários ensaios em algumas cidades. Uma coisa muito interessante, que o cálculo que nós fizemos em algumas cidades era que o lixo gerado na cidade, queimado, não reciclado, o lixo que não era possível reciclar, gerava uma quantidade de energia equivalente ao gasto da energia pelo setor público da cidade. Uma coisa interessante isso, né? A gente fazia uma comparação e sempre acontecia isso. Então, eu acho que não é para se descartar a possibilidade de fazer usinas termoelétricas com lixo, né? Aquele lixo o gás que se produz também nos aterros, ele é de difícil trabalho. Ele produz calor, ele produz um gás que você já viu como tem até umas tochas lá para ir queimando o gás que vai sendo produzido lá. Ele também poderia ser utilizado, mas é um processo muito mais complexo, né? Você aproveitamento daquele gás. A incineração, depois tem um problema também da fumaça, o que vai acontecer lá. Tem que ter filtro, tem uma série de coisas que tem que fazer. Então, eu acho que é possível mesmo trabalhar muito nessa questão da produção de energia com lixo. Isso é uma coisa viável. Existem usinas há muitos e muitos anos, muito antes de eu ser vereador, eu trabalhava nisso. Existe essa possibilidade, é viável, existe tudo aquilo que a gente fala, né? É uma questão de vontade política, é uma questão do executivo. Não adianta o vereador conseguir fazer uma lei que obriga o executivo a fazer, ele nem pode fazer isso, porque ele não pode, mas precisa ter algum executivo que se eleja dentro com esse compromisso. Muito bem. Nossa, só essa questão da incineração a gente conseguiria ficar aqui mais um tempo, né? Porque a gente está vendo ali várias questões, as pessoas falando dúvidas, desde as dúvidas mais simples, né? Desde assim, o que incinera, que tipo de lixo incinera, mas será que realmente esse resíduo não é tóxico? Tem muitas questões, eu acho que é algo que a gente tem que debater depois, porque agora faltam poucos minutos, temos mais uma questão para a gente não ficar assim frustrados. Vamos lá, Luciana? Qual era a outra que você falou? A outra pergunta é sobre materiais que são difíceis de reciclar. O tema do isopor sempre volta. O vidro foi muito falado aqui, mas acho que a Soninha já falou um pouquinho, os outros vereadores também, né? Mas o isopor, por exemplo, que é um problema onipresente na nossa vida. O que a gente vai fazer em relação a isso, né? Porque a gente tem aqui as pessoas votando bastante na pergunta do isopor. Eu vou dar a palavra para o Gilberto Natalini, pode ser? O produtor do isopor tem que tomar conta do isopor. A resposta é simples. Se houver logística reversa, quem inventou o Mateus que o embale. Então, o produtor do isopor, qual é a fábrica de isopor? Tem nome, tem endereço, né? Ele tem que dar destino correto ao isopor. Isso é a resposta correta. Se nosso projeto for aprovado e a cidade encampar, o prefeito sancionar, vai chamar o produtor do isopor e falar: meu filho, você está pondo tantas toneladas, quem produz e quem vende. Hoje, eu tive informação que tem 2 fábricas já no sul do Brasil que reciclam o isopor. Tem tecnologia para isso. Eu tive essa informação que existe, inclusive na Câmara. Se vocês forem lá, eu consegui colocar um container lá, a gente recolhe o isopor e eles levam o isopor lá para Santa Catarina para reciclar o isopor. Mas não é o produtor que faz, é uma associação, entendeu? Então, mas devia ser o produtor. Mas é a lei da logística reversa, que é quem produz e quem vende, quem importa, tem que ter responsabilidade de tirar. Agora, eu queria só fazer, se você me permite, foi dito aqui já, mas eu queria repetir, todas as soluções são bem-vindas. A logística reversa é a mãe das soluções, ela vai tirar muita coisa do caminhão de lixo, ela vai tirar muita coisa. Aí tem que ver como é que os homens que transportam o lixo vão ver isso, porque vai diminuir o volume deles, tá certo? Primeiro. Então, essa é uma parte. A questão
da incineração, tem lugar para incineração, também tem lugar. Hoje as técnicas são muito seguras do ponto. O que não pode é pôr tudo no incinerador. Por quê? Aí eu, como ambientalista, vou falar. Porque se você queimar tudo, você não tem limite para a exploração dos recursos naturais. Se você reaproveitar boa parte, a maior parte, uma grande parte, você vai economizar extração de recursos naturais. Por exemplo, papel. Você vai reutilizar, você não vai precisar fazer aquelas imensas fazendas de plantio de papel. Você pode deixar a mata nativa lá. Estou dando esse exemplo, mas são muitos exemplos. O plástico, por exemplo, e outras coisas. Para tudo tem tecnologia, para tudo. O problema é que o mercado ele só quer implantar aquilo que é lucrativo, ele só quer reciclar aquilo que é lucrativo. Não, quem produz tem a obrigação de tirar o produto da natureza, ajudar a tirar o produto da natureza, coordenado pelo poder público, com a participação ativa, educada, cidadã da pessoa, do consumidor. É a minha opinião. A tecnologia existe, a gente tem que usar todo, não pode excluir nenhum, tem que usar todos os métodos para que o lixo chegue um dia a ser aquilo que vocês dizem, lixo zero. É isso que eu penso e que para isso eu trabalho. Muito bem. E o Encontro Lixo Zero falta 1 minuto para terminar o Encontro Lixo Zero. É isso, Flávia Cunha? Não, a gente ainda tem algumas coisas aqui para caminharem. Eu acho que agora a gente já pode agradecer aí a super contribuição dos vereadores. Foi polêmico, foi quente, né? Vocês entraram num tema aí que, para a gente, lixo zero, para a rede lixo zero, incineração, é um tema super complicado e delicado. A gente tem uma defesa até contra, né? Mas eu acho que a gente precisa entender todos os lados e entender realmente como é que isso pode acontecer. Tá? Não estou falando nem que sim, também não estou falando nem que não. Né? Eu acho que tem um outro ponto super importante que vocês trouxeram, e por isso que a gente também convidou, que sim, a importância do legislativo, a importância de vocês estarem aqui com a gente. Né? Políticas públicas são importantes, as leis, por mais que a gente saiba que tem milhares de leis, né? A gente precisa saber que existem. Né? Por exemplo, a do cigarro para os estabelecimentos que existe, né, Eliseu, que você que criou, ninguém fala, né, que existe, que aqui você teria que ter uma bituqueira. Você vai em todos os restaurantes, bares, não existe isso. As pessoas também não sabem. Quando você fala, as pessoas... verdade, existe. Existe, a gente pode cobrar. Né? Então, acho que tem aí um trabalho que é nosso, como sociedade, de novo, né? E de vocês também entenderem o que é viável. Inclusive, o Instituto Lixo Zero, agora, pensando, né? A gente vem trabalhando com políticos há algum tempo, a gente criou um programa que chama Candidatos Lixo Zero, justamente para mostrar, para entender como é que isso entra na pauta, na agenda. Porque muitas vezes a gente tem, vocês têm uma equipe e que ela não é tão especializada no tema, né? E a gente tem aí um grupo, né? Incrível, de profissionais super gabaritados para poder colaborar. Às vezes as leis, elas saem meia troncha, né? E a gente precisa saber o que pode ou o que não pode. Então, super bem-vindos, muito. A gente tem participado ativamente do GT Lixo Zero com a Soninha, no processo de articulação. E, de novo, eu gostaria de criar aqui com vocês, e o GT até... a gente também acabou estimulando isso. Qual é o próximo desafio que a gente vai implantar com vocês? Eu não sei se vocês vão estar ano que vem, né? Porque é ano de eleitoral. Eleição, né? Mas quem estiver, né, um convite que a gente faz, que projeto realmente a gente pode fazer juntos e mostrar para as pessoas que isso está acontecendo. Isso é muito importante. Né? O lixo zero é uma meta. Né? Não é que a gente não vai produzir nada de lixo, mas lixo zero significa que vai para o aterro só tem que ir para o aterro, nada mais. E o resto tudo volta, né, para ser utilizado.
Então, meu muito obrigado para vocês. Adri, super obrigada por você ter conduzido aí essa conversa. Foi um prazer ouvir, prazer sair daqui pensando em pesquisar mais, pensando em discutir mais e pensando na próxima data, porque tem mais um dia ainda, né? Então, eu queria fazer esse jabá, posso? A gente tem 5 dias de encontro, o encontro vai até sexta-feira. Fora isso, o Instituto Lixo Zero esse ano mobilizou 54 cidades fazendo esse encontro. Eu estou vendo que tem gente aqui que não é de São Paulo, procure no Facebook do Instituto Lixo Zero, tem lá cidades que estão fazendo. Então, venham, muitos temas que foram colocados aqui, orgânicos, logística reversa, novos materiais que substituem, por exemplo, o isopor. Isso tudo está na programação. A gente tem lives todos os dias, até sexta-feira, às 5 da tarde. Então, procurem um assunto específico do seu interesse e venham. E para os vereadores, eu queria deixar um recado aqui em nome do público, que os 2 temas, como próximos desafios, a gente teve aqui os mais votados de fato, foram os orgânicos, como é que a gente estimula o tratamento domiciliar ou descentralizado dos orgânicos e o tema do isopor. Isso é complicado. Isso mesmo. Ótimo. Muito obrigada, gente. Obrigado, abraço. Um abraço para vocês. Tchau. Tchau. Foi um prazer. Bom, para a gente aí, estamos chegando no final, né, do nosso primeiro dia. E eu queria lembrar que a gente está apoiando aí, né, a gente está sabendo de toda essa mobilização com as cooperativas que pararam, os catadores. Então, a gente está aí com um apoio para a campanha da solidariedade aos catadores, que foi produzido por várias pessoas, ANCAT, né, que tá, a Associação dos Catadores, que está mobilizando. Então, tá aí o QR Code para a gente poder doar o que puder, tá? Eles já estão aí com cartões de R$200 para cestas de alimentação, mas não é suficiente. A gente sabe que tem muito mais coisas, tá? Eu também queria convidar, agradecer, né, a IVE, que também é a nossa patrocinadora, a Simple Organic e o Poiato. E eu quero passar rapidamente o que eles fazem, porque às vezes as pessoas, né, o que é? Então, queria passar os vídeos, né, que eles mandaram para a gente apresentar, por favor. Ju, não entrou sua tela ainda. A Poiato Recicla nasceu em 2010, com o objetivo de aprendizados das lives, dos programas. Covid, aprendendo a viver de outra forma. Em 3, 2, 1. A nova forma de se comunicar. Vamos tentar de novo? Vamos. A Poiato Recicla nasceu em 2010, com o objetivo de retirar do meio ambiente as bitucas de cigarro, que são altamente tóxicas e fazem mal, tanto para o solo como para a saúde. Em março de 2016, a Poiato inaugurou em sua sede, na cidade de Votorantim, a primeira usina de reciclagem de resíduos de cigarro do Brasil, utilizando tecnologia 100% nacional, desenvolvida pela Universidade de Brasília. A Poiato Recicla tem a solução inteligente e eficaz para o descarte das bitucas, através da gestão completa dos resíduos tóxicos e programas de sensibilização ambiental.
Atende em todas as regiões do Brasil. O programa disponibiliza caixas coletoras, apropriadas com mídias educativas. Possui transporte seguro e apropriado, com profissionais qualificados. Após a coleta, é feito o controle e pesagem de todo o resíduo, e a bituca é transformada em massa celulósica, que é destinada para oficinas de arte, para a produção de papel artesanal. Os programas socioeducativos realizados pela Apoiato atendem o setor público, privado e as principais universidades do país. A Apoiato Recicla possui certificação ISO 14001, demonstrando compromisso com a qualidade de seus serviços e o tratamento adequado dos resíduos processados. Este compromisso tem o reconhecimento do governo do estado de São Paulo, no programa... Não apareceu o vídeo. A gente manda o link para as pessoas do vídeo, acho que é legal aqui pelo chat, tá? Vamos ver se os outros passam? O da Ive e da Simple? Vamos. A gente está mandando o link, galera, aqui pelo chat para vocês acessarem, tá bom? Enquanto não entra o nosso vídeo, a Luciana já contou aí um pouquinho, né? Fez o jabá aí da semana, a gente está, então, começando hoje. Amanhã, né, a gente vai ter, inclusive, temas super interessantes relacionados com essa conversa que a gente trouxe nesse encontro, que é o que está acontecendo nas comunidades, né? A nossa preocupação esse ano de sair desse miolo, né, dos privilegiados, de que tudo que acontece, e a gente foi também entender o que está acontecendo nas periferias e quais as tecnologias existem. Então, tem uma roda de conversa super legal que chama Resíduo como Moeda de Troca, né? Então, os programas de incentivo que estão acontecendo. E amanhã a gente está aí com uma programação super legal, que é falando, né, sobre lixo, sintoma do quê? Né, o que tem mesmo, as verdadeiras causas por trás do lixo, os avanços. A gente vai falar da nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, o que aconteceu há 10 anos, o que não aconteceu. Depois a gente vai trazer as cooperativas de reciclagem, né, se parou ou não parou, entendeu? O que aconteceu com eles e como é que eles estão se organizando. E também a gente vai falar sobre logística reversa. Sabe aquela pilha que a gente acha que o fabricante ele consegue coletar de novo? Tem várias coisas aí que a gente pergunta e fala, bom, mas e aí? O que eu faço com isso? A gente ainda não tem resposta. Então, é uma forma de vocês estarem sabendo também em relação a isso, tá? Eu queria também dizer que a gente vai estar passando a programação na sequência da semana que vem, de amanhã, tá? As inscrições continuam abertas, o link é no site da Casa Causa, www.casacausa.com.br. Deixa eu ver se tem mais alguma informação que eu preciso passar. Acho que não. E eu queria fechar, Ju, então, para ver se a gente consegue ir passando os vídeos dos patrocinadores. Não conseguimos. Vamos mandar o link, então, para as pessoas? Mandamos os Eu links. acho que a gente pode, inclusive, colocar nos comentários do Facebook esses links para que todos que vieram no painel possam ver. Isso, muito bom. E uma outra coisa que eu queria falar, então vamos combinar sim, a gente vai colocar no painel muitas perguntas aqui que a gente não conseguiu responder. Luciana, a gente vai responder como? A gente vai, durante o Encontro Lixo Zero, a gente está coletando as principais perguntas que ficaram sem resposta e elas vão virar pautas na timeline da Casa Causa para a gente poder ir respondendo, porque esse tema do resíduo é bem complexo. Então, tem assunto para um ano aqui, a gente sabe. Muito bom. E a gente também está fazendo uma facilitação gráfica de todos esses primeiros painéis.
e que a gente vai disponibilizar daqui em breve no site da Casa Causa. Então, acompanhem o nosso Instagram, tá? Que a gente vai colocando lá esse trabalho incrível que as meninas da Regência Criativa estão fazendo, doaram aqui para a gente esse trabalho, para a gente ter aí essas informações de uma forma diferente, tá bom? Gente, super obrigada pela participação. Tem mais até sexta-feira. Então, a gente espera vocês amanhã no mesmo bate-horário, às 17 horas, para a gente poder continuar as conversas, tá bom? Tchau!